Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um fator muito importante na vida de um cristão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós sabemos que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu o seu Filho amado para viver entre nós, para nos mostrar o que é obediência à palavra. E nós sabemos também que Deus, em seu infinito amor, nos concede até mesmo a possibilidade de duvidar. Deus não criou o ser humano assim como uma máquina, por exemplo, como um carro, que você simplesmente abre a porta, enfia a chave na ignição e tem fé que ele vai andar, porque você conhece o carro. Deus se mostra através da sua palavra. Mas ele não obriga ninguém a amá-lo. Ele mostra a sua palavra. E se a gente acredita, a gente então passa a viver aquilo e ele, porque é fiel, ele mostra os resultados. Na Bíblia está escrito que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9, 10 e 11. Então, se a gente prestar atenção, tudo o que nós temos que fazer é acreditar ou não na palavra de Deus. E ele é fiel, porque assim na sua palavra está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem comunicar aos seus servos profetas. Não que Deus tenha obrigação de fazer isso, mas porque ele é fiel, porque ele é misericordioso, porque ele é piedoso, e ele quer que a gente crê nele sem duvidar. E como nós vemos lá em Josué 1:9, ser forte, ser corajoso, não pasmar nem se espantar, não faz parte de Deus fazer isso por você. Você tem que acreditar, você tem que ser forte. Você não duvide da palavra de Deus. Não fique alarmado com a situação, com as coisas ao seu redor. Pelo contrário, se os seus 5 sentidos mostram o contrário da palavra de Deus, não creia. Creia apenas na palavra de Deus. Eu quero fazer uma pequena oração e depois nós vamos falar mais um pouquinho. Senhor Deus, nós te louvamos por sua bondade, por sua misericórdia, pela oportunidade que nos dá de te conhecer mais profundamente, porque nós sabemos que a nossa vitória vem quando pomos a nossa confiança na tua palavra. O Senhor não nos obriga a nada, mas o Senhor se mostra, o Senhor se deixa conhecer. Mas é preciso que a gente tenha humildade, bastante, para te buscar com sinceridade. Não confiar em alguém ou palavra de alguém, mesmo que tenha doutorado, mesmo que seja uma pessoa famosa, a não ser que ele prova na palavra tua. Porque, na realidade, nós não temos condição de convencer ninguém do pecado e do juízo. Só o Senhor, através do seu Santo Espírito. Então, Pai querido, fica conosco e nos ajude, por Jesus. Então, nós vemos aqui o quanto é importante a gente acreditar na palavra de Deus.
já que se a gente não crer, a gente não vê sua glória manifestar, então é melhor a gente acreditar, averiguar, conferir, não se deixar levar por conversa de qualquer pessoa, a não ser que esteja dentro da palavra de Deus. Porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, hoje eu quero falar para você a respeito de Abel, adoração. Quero falar de Enoque, que agradou tanto a Deus que o tomou para si. Quero falar de Noé, que na realidade ele teve uma fé inabalável. Quero falar de Abraão, de Sara. Entende? Eles aprenderam a confiar em Deus. Eles falhavam como a gente, mas aprenderam a confiar em Deus. Quero falar de Raabe, que tornou-se, vamos dizer assim, uma ancestral de Davi. E de Davi veio então Maria, e nós sabemos que, na realidade, Deus sempre teve pessoas que lutaram contra as evidências. É isso que nós temos que aprender, principalmente nós, dos últimos dias, que estamos sendo convocados para levantar a bandeira do príncipe Emanuel, Deus conosco. Então, nós vemos também aqui a história de Gideão. Deus ensinou fé para Gideão também. E ele fez prodígios, que nós vamos discutir isso. Nós vemos sobre Baraque. Quem era Baraque? E qual foi o ministério que Deus deu para Baraque? Nós vemos Sansão, a fidelidade de Deus e o amor de Deus por ele, a aliança que Deus tinha com Sansão. Nós vemos também Jefité. Nós vemos a fidelidade desse homem a Deus. Nós vemos Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos Samuel. Nós vemos que Samuel foi chamado por Deus e viveu uma vida íntegra diante do Senhor. Nós vamos também falar de Elias, o presbítero, das proezas que Elias fez. E vamos falar de Paulo, que é vamos dizer, o apóstolo dos gentios. E vamos combinar com a pessoa do Senhor Jesus. Eu creio que vai ser um bom estudo. E você que se interessar, se quiser maiores detalhes, nos procure no Grupo Emanuel. A gente está pronto para te ajudar a firmar a tua fé na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe e te ilumine. Que você venha partilhar essa mensagem com seu companheiro, com seu amigo. Que você se inscreva, dê um joinha, nos ajude nessa caminhada de fé, porque nós sabemos que justamente a última igreja que Deus tem na face da terra, que ele, na realidade, ele lidou com o ser humano com 7 igrejas. Ali no livro de Isaías está escrito que 7 mulheres chegavam para um homem e dizia para ele: nós só queremos o teu nome, nós sabemos nos cuidar. Então ela queria o nome dele apenas para tirar o seu opróbrio, mas elas sabiam se cuidar, ou seja, no nome do Senhor Jesus, todo mundo aprendeu a ganhar dinheiro, a viver.
entende? E dessas igrejas, a última igreja, que é Laodiceia, que é o povo do juízo, né, que é chamado o povo do juízo, mas na realidade é o povo sem juízo. Isso eu estou falando, irmãos, não estou me referindo só à igreja adventista. Estou me referindo ao último período de Deus lidando com o ser humano na face da terra. Essa mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, ela traz divisão, ela traz separação, ela traz confusão dentro da pessoa, porque você tem que tomar uma decisão. E para você que é acostumado a ficar em cima do muro, esperando que o Espírito Santo, quando chegar a hora, ele vai descer sobre você, sem você estar se esforçando, sem você estar buscando aprender a confiar, a ter fé, esperando que o Espírito Santo vai te encher de poder para você fazer o trabalho. Você está enganado. Saia de cima do muro, tome uma decisão antes que seja tarde demais, porque a Bíblia diz que vai chegar uma hora que as pessoas vão correr de um mar a outro, de um continente a outro, procurando alguém que possa ajudá-los. Então, não confie na tua igreja. Não confie em pastor, não confie em teólogo. Não confia no Papa. Confia em Jesus, que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, se a gente prestar atenção, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Se alguém não mostrar para você, não está escrito na palavra de Deus, ainda que seja uma pessoa muito sábia, que tenha muito doutorado, se ele não mostrar, não creia. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história de Deus com o homem. Nós estamos na última semana de Daniel. E nós sabemos que temos apenas 40 segundos de tempo profético ainda para a gente desenvolver uma fé como a de Abraão, uma fé como a de Elias e tantos outros personagens que, como nós também, foram falhos, tropeçaram, mas eles tinham uma coisa que eu e você precisamos ter: humildade e reconhecimento que nós somos, de nós mesmos não podemos coisa alguma, mas no poder de Deus nós poderemos fazer aquilo que aos olhos humanos parece impossível. Não se engane. Esse povo remanescente, esse povo que o Senhor está agregando agora, é o povo que vai fazer as mesmas maravilhas que esses homens fizeram. Porque Deus é todo-poderoso, mas Deus não pode fazer as coisas que o homem precisa fazer. Então, ser forte e corajoso, não pasmar nem se espantar, não faz parte de Deus fazer isso por você. Se Deus estivesse forte, poderoso, não pasmar nem se espantar. Se você tivesse certeza que Deus era com você, lógico que você faria. Mas o Deus de amor, o Deus de misericórdia, te dá até o direito de duvidar. Deus não pode chegar e mandar você fazer isso, isso, isso. Está escrito. E você tem que seguir segundo a palavra de Deus e confiar, que aí você vê a glória dele manifestar. Então, você que fica em cima do muro, que assiste os nossos vídeos
mas fica pensando que porque você está numa denominação que é famosa e tal, e que no momento certo Deus vai te encher do Espírito Santo, você pode estar enganado, porque os tímidos, os covardes não vão herdar o reino. Entende isso? O meu justo, disse o Senhor, vive pela fé. Esses homens e mulheres que nós citamos e vamos falar com eles, com vocês a respeito deles, foram falhos como nós, fracos, e tropeçaram muitas vezes, mas eles conseguiram confiar no Deus vivo, deixar o seu eu de lado e confiar na palavra de Deus, porque sem Deus nós não podemos coisa alguma. Deus está procurando, nesta última chamada de misericórdia, homens e mulheres que sejam fiéis, de verdade, que não tenham medo, mesmo que venha perder a vida, por amor a Ele, Ele vai restituir. Deus nunca falhou e não vai falhar. Mas você tem que ser forte, conhecer a palavra de Deus. Busque por você. Alguém falou, não se levante, mas confira. Veja se está escrito. Se está escrito, confia. Porque segundo Crônicas 20:20 diz, crede no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Qual é o teu problema? Qual a tua dificuldade? O Senhor nos deu o poder para resolver qualquer problema. Busque no Senhor. Faça a sua vontade. Põe Deus à prova e você verá a sua glória manifestar. Que Deus te abençoe, que você venha entender e compartilhe estas palavras com seu amigo, com seu companheiro. Ajuda nesta mensagem, a última mensagem divina, que está assim ali no Apocalipse 14, de 6 a 12. E você vai entender que sem santificação, sem humilhação, sem reconhecimento da glória de Deus, não poderemos ser salvos, porque os tímidos, os covardes, aqueles que se prostituem, aqueles que vivem uma vida assim regalada, sem dar importância, esperando que Deus venha a fazer a obra por você, vai ficar. E nós sabemos que mais de 8 bilhões de pessoas existem no mundo. E nós sabemos que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Que Deus te abençoe, que você venha a ser também um ceifeiro do Senhor. Que você venha a ser assim como esses homens da Bíblia e mulheres, que quando tiveram certeza do seu chamado, como você está sendo chamado agora, eles não amaram a sua própria vida, não foram tímidos e covardes, mas confiaram no Deus vivo, aquele que pode todas as coisas. É o meu desejo e a minha oração. Por Jesus. Amém.